O Evangelho de Tomé. Primeira parte. Tomé era um dos discípulos mais amados de Jesus Cristo. Segundo tradições preservadas em manuscritos antigos, havia um discípulo que compreendia os ensinamentos mais profundos do Mestre Jesus, melhor do que Pedro, melhor do que João, melhor do que qualquer um dos outros 12. Seu nome era Tomé, conhecido em aramaico como Dídimo, que significa literalmente gêmeo. Mas eis o mistério que permaneceu oculto por quase 2000 anos. Gêmeo de quem? Pesquisadores que estudaram os textos mais antigos descobriram algo perturbador. No Evangelho de Tomé, um documento que a Igreja decidiu remover do cânone bíblico, Jesus se refere a Tomé de uma maneira que jamais usa com qualquer outro discípulo. Ele o chama de seu irmão gêmeo em sabedoria espiritual. Se você já sentiu que algo não se encaixava na história oficial de Tomé como discípulo incrédulo, as evidências históricas comprovam sua suspeita. A imagem que nos foi apresentada de Tomé como um homem cheio de dúvidas que precisava tocar as feridas de Jesus para crer parece ter sido uma distorção deliberada. Os manuscritos mais antigos revelam um quadro completamente diferente. De acordo com documentos preservados na biblioteca de Nag Hammadi, descobertos em 1945 no Egito, Tomé não era um cético. Ele era o discípulo espiritualmente mais avançado, o único capaz de compreender os ensinamentos secretos que Jesus compartilhava em particular. Por que, então, a Igreja oficial decidiu retratá-lo como um incrédulo? O que os ensinamentos de Tomé continham que os tornavam tão perigosos para o poder eclesiástico? As evidências apontam para algo muito mais profundo do que uma simples diferença teológica. Tomé preservou um conjunto de ensinamentos que questionavam a própria necessidade de uma instituição religiosa como intermediária entre a humanidade e o divino. Nos textos que levam seu nome, Jesus ensina que o reino dos céus não está no futuro, mas aqui e agora, dentro de cada pessoa. Não há necessidade de sacerdotes, nem de rituais complexos, nem de uma igreja que controle o acesso à salvação. Imagine o que isso significava para uma instituição que construía seu poder justamente na premissa oposta. Pesquisadores descobriram que, durante os primeiros séculos do cristianismo, comunidades inteiras seguiam os ensinamentos de Tomé. Essas comunidades praticavam uma forma radicalmente diferente de cristianismo, onde cada pessoa tinha acesso direto à experiência divina. Mas, em 325 d.C., tudo mudou. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador romano Constantino, tomou decisões que alterariam para sempre o curso do cristianismo. Entre essas decisões estava a determinação de quais textos seriam incluídos na Bíblia oficial e quais seriam banidos para sempre. E você sabe o que aconteceu com o Evangelho de Tomé? Foi classificado como herético e condenado à destruição, juntamente com qualquer pessoa que ousasse possuí-lo. A Igreja havia conseguido apagar da história os ensinamentos mais revolucionários de Jesus, aqueles que Tomé havia preservado fielmente. Em dezembro de 1945, perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito, quando um agricultor, em busca de fertilizante para suas plantações, fez uma descoberta que abalaria os alicerces de tudo o que pensávamos saber sobre o cristianismo primitivo. Dentro de um jarro de cerâmica enterrado na areia por séculos, ele encontrou 13 códices de papiro contendo 52 textos diferentes. Entre eles estava o Evangelho de Tomé completo, contendo 114 ditos secretos de Jesus que nunca apareceram na Bíblia oficial. O que você descobrirá nestes ensinamentos não pode ser encontrado em nenhum texto oficial da Igreja. Esses ensinamentos eram considerados tão perigosos que foram enterrados no deserto, em vez de serem deixados cair nas mãos do povo. Mas a evidência mais chocante do que Tomé realmente ensinou ainda está por vir. Em 27 de dezembro de 1945, Muhammad Ali Alama jamais imaginou que sua busca por fertilizante natural nos penhascos perto de Nag Hammadi mudaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Segundo os registros da expedição arqueológica liderada pelo Dr. James Robinson, da Universidade de Claremont, o que este camponês egípcio encontrou enterrado em um jarro de cerâmica foram os arquivos secretos de uma antiga comunidade cristã agnóstica que havia ocultado seus textos mais sagrados antes de ser perseguida até a extinção. Entre esses manuscritos estava o Evangelho de Tomé, um documento contendo 114 ditos diretos de Jesus, sem narrativas, milagres ou a estrutura que conhecemos dos evangelhos canônicos. Apenas as palavras puras do Mestre, preservadas exatamente como seu discípulo mais próximo as ouviu. A doutora Elaine Pagels, da Universidade de Princeton,
uma das mais renomadas especialistas em textos góticos, descreve essa descoberta como a mais importante descoberta arqueológica para o cristianismo desde os manuscritos do mar. Mas eis o que realmente perturbou as autoridades eclesiásticas quando esses textos vieram à luz. O Jesus que fala no Evangelho de Tomé é radicalmente diferente daquele que conhecemos dos evangelhos oficiais. No primeiro dito, Jesus declara: quem encontrar o significado destas palavras não provará a morte. Ele não está falando de fé cega. Ele não está falando de obediência a uma instituição. Ele está falando de compreensão, de descoberta pessoal, de uma imortalidade alcançada através do conhecimento interior. O terceiro ensinamento é ainda mais revolucionário. Se seus guias lhe disserem: eis que o reino está nos céus, então as aves do céu o precederão. Se disserem: está no mar, então os peixes o precederão. Na verdade, o reino está dentro de você e fora de você. Você percebe o que isso significa? Jesus está dizendo que qualquer líder religioso que lhe prometa o reino no futuro, no céu, após a morte, está o desviando do verdadeiro caminho. O reino é uma experiência presente, aqui e agora, diretamente acessível através da sua própria consciência. Especialistas em manuscritos antigos determinaram que esses textos foram escritos na mesma época que os evangelhos canônicos, alguns até antes. Isso significa que a versão dos ensinamentos de Jesus que foi enterrada no deserto pode ser tão autêntica, ou até mais, do que a versão que chegou até nós através da Igreja oficial. Os textos de Nag Hammadi mostram que, nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma diversidade muito maior de crenças e práticas do que a história oficial nos contou. Mas o dito que causou maior consternação nos círculos eclesiásticos foi o número 13. Nele, Jesus pergunta a seus discípulos: comparem-me a alguém e digam-me com quem me assemelho. Pedro responde: tu és como um anjo justo. Mateus diz: tu és como um sábio filósofo. Mas quando chega a vez de Tomé, ele responde: mestre, não sei dizer com quem te assemelho. Então Jesus chama Tomé à parte e lhe diz 3 palavras. Quando retornam, os outros discípulos perguntam a Tomé: o que Jesus te disse? E ele responde: se eu lhes dissesse ao menos uma das palavras que ele me disse, vocês pegariam pedras e me apedrejariam, e fogo sairia das pedras e os consumiria. Quais foram essas palavras? Que conhecimento Tomé recebeu que era tão perigoso que não podia ser compartilhado nem mesmo com os outros apóstolos? Tradições preservadas em textos gnósticos posteriores sugerem que Jesus revelou a Tomé a natureza divina inata de cada ser humano. O ensinamento de que cada pessoa é literalmente uma centelha do Criador manifestando-se em forma física. Isso não é uma metáfora. De acordo com esses textos, é uma realidade literal que todo ser humano deve descobrir e experimentar diretamente, sem intermediários, sem uma instituição para validar ou controlar essa experiência. Estamos vivendo em tempos em que profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos, mas a maioria ainda caminha nas trevas, presa em verdades incompletas que foram cuidadosamente escondidas da humanidade por séculos. Agora considere isto, e se precisamente o que foi removido das Escrituras contiver as respostas que você tem procurado por anos. Respostas que podem iluminar seu caminho, fortalecer sua fé e revelar o verdadeiro propósito da vinda de Jesus. No primeiro dito do Evangelho de Tomé, Jesus faz uma declaração que teria sido blasfema para as autoridades religiosas de sua época. Estas são as palavras secretas ditas pelo Jesus vivo e escritas por Dídimo Judas Tomé. Ele disse: quem encontrar o significado destas palavras não provará a morte. Você percebe o quão revolucionário isso é? Jesus não está prometendo salvação pela fé em uma instituição. Ele não está falando de rituais ou sacramentos. Ele está falando sobre compreensão, sobre a descoberta pessoal do significado oculto em seus ensinamentos. Essa abordagem do cristianismo era completamente oposta ao que estava se desenvolvendo nas comunidades que eventualmente formariam a igreja oficial. Enquanto os líderes dessas comunidades enfatizavam a necessidade de fé cega e obediência à autoridade, Tomé preservou um conjunto de ensinamentos que enfatizavam a nós o conhecimento direto e interior do divino. O termo grego gnosis não se refere ao conhecimento intelectual, refere-se a uma experiência direta, um despertar da consciência que permite à pessoa reconhecer sua verdadeira natureza divina. Ao proferir o número 70, Jesus expressa isso ainda mais claramente: se manifestares o que há dentro de ti, aquilo que tens te salvará. Se não o tens dentro de ti, aquilo que não tens te matará. O que é que temos dentro de nós?
De acordo com as tradições gnósticas preservadas pelos discípulos de Tomé, é a centelha divina, a presença direta do Criador, manifestando-se através da nossa consciência. Mas aqui reside a parte que mais ameaçava uma instituição que se estabelecia como a única intermediária válida entre a humanidade e Deus. Essa centelha divina não necessita de validação externa, nem de rituais específicos para ser ativada, nem de permissão de qualquer autoridade para se manifestar. Os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé representam uma forma de cristianismo que teria tornado desnecessária a estrutura institucional que acabou por dominar o cenário religioso. Ao dizer 77, Jesus declara algo que teria causado pânico nas estruturas de poder religioso. Eu sou a luz que está acima de todas as coisas. Eu sou o todo. O todo emanou de mim e o todo veio a mim. Parta um pedaço de madeira e lá estou eu. Levante uma pedra e você me encontrará lá. Você entende o que isso significa? Jesus não está se apresentando como uma figura histórica única para ser adorada à distância. Ele está se descrevendo como a consciência universal que existe em tudo, inclusive em você. Este não é um ensinamento sobre Jesus como uma personalidade separada. É um ensinamento sobre a natureza crística que existe dentro de cada ser humano, esperando para ser reconhecida e experimentada diretamente. Os manuscritos de Qumran revelaram que essa compreensão era comum entre as comunidades espirituais da época de Jesus. Os essênios, por exemplo, praticavam rituais de purificação e meditação especificamente concebidos para ativar essa consciência interior. Mas quando o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., esses tipos de ensinamentos foram declarados heréticos. Por quê? Porque uma população que experimentasse diretamente sua natureza divina não precisaria de uma igreja para controlar seu acesso ao sagrado. A passagem 113 talvez seja a mais direta nesse sentido. Seus discípulos lhe perguntaram: quando virá o reino? Jesus respondeu: ele não virá porque o estamos esperando. Não dirão: vejam, aqui está ele. Pelo contrário, o reino do Pai está espalhado por toda a terra, e as pessoas não o veem. Não há um reino futuro, nem uma segunda vinda a ser esperada, nem salvação adiada para depois da morte. O reino é uma experiência presente, disponível aqui e agora para qualquer pessoa que desenvolva os olhos para vê-lo. Esse ensinamento teria esvaziado as igrejas daqueles que buscavam poder através do controle das massas. É por isso que Tomé teve que ser silenciado. É por isso que seus ensinamentos tiveram que ser sepultados no deserto. Contudo, a evidência mais chocante do que Tomé sabia sobre o papel das mulheres no início do cristianismo ainda está por vir. Você já ouviu falar desses ensinamentos diretos de Jesus sobre o reino interior? Conte-me nos comentários. Estou fascinado em saber o quanto os verdadeiros buscadores da verdade como vocês sabem. Sua experiência pode iluminar outros que estão apenas despertando para essas revelações. O dito mais controverso do Evangelho de Tomé não trata de rituais ou doutrinas. Trata-se de uma mulher que a igreja oficial escolheu retratar como prostituta para obscurecer seu verdadeiro papel no cristianismo primitivo. O dito 114 registra uma conversa que teria horrorizado os padres da igreja. Simão Pedro disse-lhes: afastem-se de nós, Maria, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus respondeu: eis que a ressuscitarei para torná-la homem, para que ela também se torne um espírito vivente como vocês, homens, pois toda mulher que se tornar homem entrará no reino dos céus. À primeira vista, esse dito pode parecer misógino, mas estudiosos de textos gnósticos descobriram que ele contém camadas de significado que revelam uma realidade completamente diferente sobre o papel das mulheres nos ensinamentos originais de Jesus. Na terminologia gnóstica, tornar-se homem não se refere ao gênero físico, mas sim à conquista de um estado de consciência unificada que transcende as divisões dualistas, incluindo a divisão entre masculino e feminino. De acordo com tradições preservadas em outros textos góticos, Maria Madalena havia alcançado esse estado de consciência unificada, razão pela qual Jesus a considerava igual a qualquer um dos discípulos homens. Mas eis o que realmente incomodou as autoridades. No Evangelho de Filipe, outro texto encontrado na mesma biblioteca, foram preservadas informações ainda mais específicas sobre o relacionamento entre Jesus e Maria Madalena. Segundo este documento, a consorte de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os discípulos. Quando os outros discípulos se incomodavam com isso, Jesus respondia: por que não amo vocês como a amo?
O termo aramaico usado para consorte é koinonos, que significa companheiro espiritual, parceiro em uma missão sagrada. Não se refere necessariamente a um relacionamento romântico, embora também não exclua, refere-se a uma união de consciência no nível mais profundo. Pesquisadores encontraram evidências de que, em comunidades que seguiam os ensinamentos de Tomé, as mulheres desempenhavam papéis de liderança em pé de igualdade com os homens. Elas praticavam rituais de iniciação nos quais tanto homens quanto mulheres podiam alcançar os mais altos níveis de compreensão espiritual. Isso era radicalmente diferente do que acontecia nas comunidades que eventualmente formariam a Igreja Católica. Ali, influenciadas pela cultura patriarcal romana, desenvolvia-se uma estrutura na qual as mulheres eram sistematicamente excluídas de posições de autoridade. Em 367 d.C., o bispo Atanásio de Alexandria emitiu uma carta pastoral que proibia especificamente a leitura de textos como o Evangelho de Tomé. Nessa carta, ele declarou que esses livros continham ensinamentos perigosos que poderiam confundir os fiéis sobre a ordem natural estabelecida por Deus. Qual era essa ordem natural? Um sistema no qual os homens detinham autoridade absoluta sobre as mulheres, no qual as mulheres não podiam ensinar, não podiam liderar comunidades espirituais e não podiam ter acesso direto aos ensinamentos mais profundos. Mas, nas tradições preservadas por Tomé, Maria Madalena não era uma seguidora. Ela era uma mestra, uma iniciada nos mistérios mais profundos, uma líder espiritual por direito próprio. O Evangelho de Maria, outro texto encontrado em N. registra uma cena em que Pedro confronta diretamente Maria Madalena. Irmã, sabemos que o Salvador a amou mais do que a todas as outras mulheres. Diga-nos as palavras do Salvador que você se lembra, que você conhece, mas nós não. Depois que Maria compartilha uma visão profunda que recebeu, Pedro fica furioso. É possível que o Mestre tenha falado em particular com uma mulher e não abertamente conosco. Vamos mudar nossos hábitos e todos ouvir esta mulher? A resposta de outro discípulo, Levi, é reveladora. Pedro, você sempre foi impulsivo. Agora eu vejo agindo contra a mulher como adversários agem. Mas se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, é por isso que ele a amou mais do que a nós. Essa tensão entre Pedro e Maria Madalena não era apenas pessoal, representava duas visões completamente diferentes do cristianismo. Uma em que o acesso ao divino era mediado por uma autoridade institucional masculina, e outra em que todas as pessoas, independentemente do gênero, tinham acesso direto à experiência espiritual mais profunda. Qual dessas duas visões ganhou o controle da narrativa oficial? No entanto, o que você está prestes a descobrir sobre como o Concílio de Nicéia que tomou essa decisão é ainda mais perturbador. Em 20 de maio de 325 d.C., na cidade de Nicéia, uma decisão foi tomada que mudaria para sempre o curso da humanidade. Naquele dia, sob a autoridade do imperador romano Constantino, foi oficialmente decidido qual versão do cristianismo sobreviveria e qual seria condenada ao esquecimento. De acordo com registros históricos preservados pelo historiador da Igreja Eusébio de Cesareia, que estava presente no concílio, a reunião não foi convocada por razões puramente espirituais. Constantino tinha um problema político. O Império Romano estava dividido por conflitos religiosos que ameaçavam a estabilidade do poder imperial. O imperador precisava de um cristianismo unificado que servisse aos interesses do Estado, um cristianismo que pudesse ser controlado, regulamentado e usado como instrumento de coesão social. Os ensinamentos de Tomás de Aquino representavam exatamente o oposto. O Dr. Hans M. Semullen, da Universidade de Jaale, especialista em história do Império Romano tardio, explica que o Concílio de Nicéia foi tanto um evento político quanto religioso, onde as considerações de poder temporal pesavam tanto quanto as preocupações doutrinárias entre os 300 bispos. Em Nicéia estavam presentes representantes de duas principais correntes de pensamento: aqueles que favoreciam uma versão institucionalizada do cristianismo, que exigia intermediários eclesiásticos, e aqueles que defendiam as tradições mais antigas, onde cada pessoa tinha acesso direto à experiência divina. Os defensores dos ensinamentos de Tomé argumentavam que os ditos preservados em seu evangelho representavam a forma mais pura do cristianismo, sem as interpretações políticas que foram acrescentadas posteriormente. Eles citavam o dito 42, onde Jesus simplesmente diz: sejam transeuntes. Isso se refere à necessidade de não se apegar a formas externas, mas de manter uma experiência fluida e direta do sagrado. Mas os bispos aliados ao poder imperial tinham argumentos diferentes.
Eles sustentavam que os ensinamentos de Tomé eram perigosos porque promoviam a autocracia espiritual, a ideia de que cada pessoa poderia determinar sua própria relação com o divino sem orientação institucional. O bispo Ósio de Córdoba, conselheiro pessoal de Constantino, argumentou que, se permitirmos que cada pessoa interprete os ensinamentos de Cristo de acordo com seu próprio entendimento, não haverá unidade no império. Precisamos de uma doutrina clara, uma autoridade reconhecida, uma igreja que fale a uma só voz. A votação final foi devastadora para os seguidores de Tomé. Dos 300 bispos presentes, apenas 47 votaram a favor da inclusão do Evangelho de Tomé no cânone oficial. Os 253 restantes votaram contra, declarando-o herético e proibindo sua circulação sob pena de excomunhão. Mas a decisão não parou por aí. O imperador Constantino emitiu um édito imperial, ordenando que todas as cópias do Evangelho de Tomé fossem confiscadas e destruídas. Qualquer pessoa encontrada em posse desses textos seria acusada de sedição contra o Estado. Os manuscritos de Nag Hammadi revelam o que aconteceu em seguida. Comunidades inteiras de cristãos que seguiam os ensinamentos de Tomé foram perseguidas. Seus líderes foram presos, seus livros queimados e suas tradições declaradas ilegais. Segundo o testemunho preservado no Apocalipse de Pedro, outro texto encontrado em Nag Hammadi, os seguidores de Tomé profetizaram que chegaria o tempo em que aqueles que não nos conheciam falariam de nós e proclamariam um nome morto, pensando que, ao fazê-lo, seriam purificados. Mas estavam redondamente enganados. Essa profecia descreveu exatamente o que aconteceu: uma igreja institucional que falaria em nome de Jesus, mas que havia perdido contato com os ensinamentos mais profundos do Mestre. Pesquisadores documentaram que, durante os 100 anos seguintes ao Concílio de Nicéia, comunidades inteiras que praticavam o cristianismo de Tomé desapareceram. Alguns fugiram para regiões remotas como o deserto egípcio, onde enterraram seus textos sagrados na esperança de que um dia fossem redescobertos. O Dr. Bentley Lighton, da Universidade de Jaale, destaca que a destruição sistemática da literatura cristã agnóstica após o Concílio de Nicéia representa uma das maiores perdas de diversidade espiritual na história da humanidade. Mas, eis o que é mais perturbador. Os critérios usados para determinar quais textos eram heréticos não tinham nada a ver com sua autenticidade histórica ou sua fidelidade aos ensinamentos originais de Jesus. Tinham a ver com sua compatibilidade com uma estrutura de poder que estava sendo construída. O Evangelho de Tomé foi condenado não por ser falso, mas por ser perigoso demais para um sistema que dependia do controle institucional da experiência espiritual. Os ensinamentos que sobreviveram foram aqueles que defendiam a necessidade de intermediários, rituais controlados pelo clero e uma salvação adiada que mantinha as pessoas dependentes da autoridade da Igreja. Mas a evidência mais impressionante do que Tomé realmente ensinou sobre o acesso direto ao divino ainda está por vir. Citando o versículo 70 do Evangelho de Tomé, Jesus ensina algo que teria esvaziado as igrejas se fosse amplamente conhecido. Se manifestares o que há dentro de ti, aquilo que tens te salvará. Se não o tens dentro de ti, aquilo que não tens te matará. O que é que temos dentro de nós? De acordo com as tradições gnósticas preservadas pelos discípulos de Tomé, é o Cristo interior, a presença divina que existe naturalmente em cada ser humano, à espera de ser reconhecida e ativada. Este ensinamento representava uma ameaça existencial para uma instituição que construía sua autoridade na premissa de que a salvação só poderia ser alcançada por meio de rituais específicos administrados por um clero autorizado dentro de uma estrutura institucional controlada. O Dr. Stefan Ler, especialista em tradições gnósticas da Universidade da Califórnia, explica que o gnosticismo cristão primitivo ensinava que cada pessoa possui uma centelha divina que, quando reconhecida e cultivada, permite o acesso direto à experiência do sagrado. Ao dizer o versículo 24, Jesus é ainda mais específico. Seus discípulos disseram: "Mostra-nos onde estás, pois precisamos te procurar." Ele lhes disse: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O homem da luz ilumina o mundo inteiro. Se ele não ilumina, é trevas." O lugar onde Jesus está não é um local físico, é um estado de consciência, uma forma de ser que pode ser alcançada por qualquer pessoa que desenvolva a capacidade de reconhecer a luz interior. Este ensinamento era radical porque implicava que a experiência do divino não requer intermediários. Não requer rituais específicos, nem permissão de qualquer autoridade externa. Requer apenas o despertar de algo que já existe naturalmente dentro de cada pessoa. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final.
Daremos continuidade nas revelações do Evangelho secreto de Tomé na segunda parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.